E aí depois a gente vai e continua para falar sobre a prova, que é semana que vem, a avaliação, tá bom? Estando bom, preparados, vamos continuar o nosso painel debate sobre FAIOL, pai da administração moderna. Quem pode começar? Quem gostaria de começar? Eu, quem? Lembra-se para falar o nome. Isabela. Fala o nome. Isabela. Abra o microfone. Vai lá, Carol. É Isabela. Pode falar, Isabela. Então, Jules Henry Fayol nasceu em 1841, né, na Turquia. Os seus pais eram franceses e seu pai era um minerador. Ele se formou em engenharia. E como a família era de origem francesa, eles voltaram para a França em 1847, que aí o Fayol se formou em engenharia de Minas. Aos 19 anos, ele começou a trabalhar numa mineradora de carvão. Essa empresa, essa mineradora, estava à falência. E nessa empresa, ele trabalhou as questões administrativas que levaram essa empresa a chegar na falência. E aos 19 anos, ele foi promovido a gestor dessa empresa, onde trabalhou por mais de 20 anos. Em 1916, ele publicou o seu primeiro livro. E nesse livro continha as 5 funções do administrador. As 5 funções que cada administrador deveria seguir, né? Ele fundou, mais tarde, um centro administrativo de estudos, onde as pessoas se reuniam semanalmente para estudar administração. Enquanto o Taylor, né, se preocupava com as tarefas executadas pelos operários de chão de fábrica, Fayol se preocupava com a alta hierarquia da empresa. Ou seja, cada empresa deveria ter uma hierarquia e cada funcionário deveria respeitar essa hierarquia, né? Dando aos chefões poder e para mandar nos outros funcionários. Ele acreditava que toda empresa devia ter 6 funções. Técnica, financeira, comercial, a segurança, contábil e a mais importante, administrativa. Né? Ele direcionou seu trabalho para a empresa, para solucionar a organização dela, né? E ele acreditava que as habilidades administrativas eram mais importantes que as habilidades técnicas. Isso fez ele ser o pai da administração e vários conceitos que ele acreditava, dentre eles os 14 princípios que ele deixou, é usado até hoje em muitas empresas. E ele morreu em 1925 na França. Aí eu deixo para o grupo continuar. Que bom, você pode falar tudo, né, lindeza? Muito bom. Posso fazer algumas complementações? Pode. Ele fundou o centro somente quando ele se aposentou da empresa. Que aí, depois que ele se aposentou nessa mineradora, ele fundou esse centro para debate sobre administração para qualquer pessoa que tinha interesse na área. E ele ficou nesse projeto, ele ficou como diretor desse projeto até quando ele faleceu, em 1925. Eu também encontrei que ele foi considerado obcecado por comando, por ele defender tanto os pontos de autoridade e responsabilidade, que são um dos principais princípios dele. Eu achei algumas informações também, mas essas informações eu achei apenas em um site, então eu queria mais colocar como uma pergunta para você, porque eu não posso afirmar. Pode falar. Eu vi em um site que ele recebeu 2 medalhas de ouro, uma por estímulo à indústria nacional e uma por honra à sociedade da indústria mineral. Eu não sei se foram 2. Não sei se isso é verídico. É mais que verídico, porque 2 é pouca. Ele recebeu várias honrarias, várias coisas. Isso, honra à sociedade da indústria, na verdade. Não, nesse quesito, você achou, é por causa que é da mineração. Ele era um grande entusiasta das minas, né, dos minérios, então ele fazia muitas contribuições nesse sentido. Deve ser verídico. Eu não vi esse site, não vi a matéria, não vi a reportagem, mas só 2 é até pouca.
Uhum. Ele também foi formado não só em engenharia, mas em geologia também. O entusiasmo dele era minas, era pedras, era minérios, tá bom? Ele Isso. gostava muito. E do mais é aquilo que você já tinha passado para a gente mesmo, né? Os princípios do Fayol são usados até hoje, né? A maioria deles a gente consegue encontrar em qualquer um dos nossos serviços, em qualquer setor, porque realmente ele conseguiu encontrar coisas que fizeram a diferença, que realmente fizeram a diferença na forma de gestão, né? Que realmente inovou a gestão. Ótimo. Vamos ver o Wellington. Wellington, você quer falar hoje? Tem com o microfone, Wellington? Não. Wellington. Gente, para de rasgar a seda pro Caio. Wellington, você está com o microfone ou não? O Wellington está falando que ele foi o responsável por desenvolver a teoria da gestão administrativa. Sim, mas eu queria tanto te ouvir, Wellington, você fica tão caladinho. Não está conseguindo. Tudo bem. Quem mais quer completar? Cairo? Posso? Muito ruim, né? Posso? Tinha uma parte que eu achei interessante, que a gente sempre vê nas nossas aulas. Oi? Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo, Cairo. Caio não, Lucas. Cairo que está falando, né, não? Não, Lucas. Lucas de Então, Souza. tá. Então, peraí, Cairo, desliga o seu áudio, por enquanto. Não estou te vendo nada. Quem vai falar agora é o Lucas. Peraí, gente. Não bagunça que por isso, não. Lucas, Oi. fala você. Vamos lá. É que a partezinha que eu achei bem interessante, que a gente já tá vendo já faz muito tempo, que é o POC3. Que pro Fayol, as funções administrativas era a mais importante de todas. Porque ele coordenava demais. Que era o planejamento, que é um processo consciente e sistemático de tomar as decisões sobre os objetivos que a empresa buscará no futuro, que é a organização, que é considerado instrumento de operacionalização do planejamento, o comando, que é o terceiro, de o comandar, que é a condução da empresa no sentido de atingir os objetivos que ela tem, que coordenar, né, que podemos dizer significa reunir e juntar as coisas, harmonizar as atividades, e o controlar, que conceitualmente falando é a necessidade da gente verificar os procedimentos para ver se está tudo de acordo, tudo certo com as regras e os princípios da empresa. Isso eu achei interessante que a gente já está vendo desde o princípio, e ele achava essencial, muito importante, esse POC3. Acho essa parte bem interessante dele, que a gente já está aprendendo desde o começo. Que é principal, que a gente usa, tem que usar, usa até hoje, assim, tem que usar esses princípios do POC3. Com certeza. Lucas estava falando também, aí deu certo. Caio, você quer falar? O Wellington quer falar agora também? Agora dá para te ver, Wellington. Tá me ouvindo, professor? É o Wellington que está falando ou não? Eu quero. Eu estou te ouvindo, pode falar. Aquela em relação às honrarias da mineração, é bem provável de ser verdade, porque quando ele era engenheiro, ele estudou as causas dos incêndios subterrâneos nas minas, e de como evitá-lo, como combater, e como recuperar as áreas de mineração queimada. Parabéns. Ficou ótimo o seu microfone. O que você fez? Não sei. Era só para falar. Aí depois, como diretor administrativo, ele fez as mudanças para melhorar as condições dos operários nas minas, permitiu que eles trabalhassem em equipe e alterou a divisão do trabalho. Muito bom, ótimo. E o Wellington, quer falar agora, Wellington? Wellington.
O Wellington não quer falar. Wellington? Alguém quer completar? Eu posso completar com mais alguma coisa? Com um exemplo, na verdade? A May? Maria Helena. Maria Helena, pode falar. Eu só queria completar que os princípios de Fayol são tão importantes até hoje, que quando a gente não encontra eles, a gente vê que o resultado é desastroso. Eu vejo isso no meu serviço. No meu serviço, praticamente não tem... o meu atual gestor não consegue pôr em prática esses princípios. E isso dá um resultado muito negativo na organização, porque ele não consegue alcançar as metas da agência, ele não consegue ter uma união das pessoas para buscar esses objetivos, e ele não consegue ter uma autoridade sobre as pessoas. Ele não consegue fazer com que as pessoas o escutem, mesmo ele sendo o cargo mais alto da agência. E isso dá um resultado muito ruim. Com certeza. Jeane... Professor. Oi, peraí, Isabela. Jeane achou uma crítica sobre Fayol. O que é, Jeane? Oi, professor. Eu encontrei falando algo que foi muito criticado, foi o fato de chamar muitas de suas afirmações de princípio. Acharam isso um procedimento muito presunçoso, porque a palavra princípio é usada como um sinônimo de lei. E para ser considerada como tal, precisaria envolver um alto grau de regularidade e constância, possibilitando uma razoável previsão em sua aplicação, assim como ocorre em outras ciências. Ah, que legal. Não sabia disso, não. Mas... O resto fala tudo que você fala em sala. Eu encontrei só esse pedacinho falando diferente. Na verdade, é porque Fayol, ele causou muita inveja, muito ciúme nas pessoas. Ele foi muito bom mesmo. E aí as pessoas atacaram ele de outras formas, mas tudo certinho. Núbia, encontrei também que, como Fayol dava ênfase na estrutura, sofreu muitas críticas com a manipulação dos trabalhadores, através dos incentivos materiais e salariais. Isso aconteceu, Núbia, mesmo. Como ele dava muita ênfase na empresa, no jeito de trabalhar, então as pessoas, tipo assim, quando o patrão não é chato, incisivo, a gente não fica com o pé atrás. Aí muita gente fez a mesma coisa com o Fayol, porque ele queria ver todo mundo trabalhando correto. Então, aconteceu muito isso mesmo, tá bom? Poliana Zanetti, estou sem microfone, desculpa. A teoria de Fayol buscava analisar os processos dentro da empresa, de cima para baixo. Ele acreditava que era necessário apenas a mão de obra qualificada na linha de produção, mas também pessoas com conhecimentos administrativos específicos. Sim, eram as qualidades que ele preconizava de acordo com as funções. Dentre as qualidades, tinha conhecimento específico, conhecimento geral, qualidades mentais, qualidades físicas, qualidades técnicas e morais. Então, ele acreditava muito nas qualidades. Excelente. Maria, quer falar de novo? Isabela? Professor. Oi. Pode falar. Pode falar, Maria. Pode falar. Oiê, quem vai falar? Ele fazia também, Renner, que a gente já estudou, você já passou em sala, a obra vertical e horizontal, né? A comunicação? Porque a vertical pela hierarquia e a horizontal é a comunicação entre os funcionários. Eram meios eficientes de comunicação, isso mesmo, tá? Professor. Oi. Eu queria completar um pouco sobre as críticas à teoria dele. Eu li em alguns lugares alguns autores que diziam que em partes da teoria dele revelam uma certa obsessão pelo poder, que foi, acho que a Maria Helena citou alguma coisa sobre isso, que ele estava muito preocupado em controlar os empregados.
E também dizia que a teoria ela era baseada muito em questões lógicas, muito formais e rígidas, e não levava em consideração fatores humanos, sociais e psicológicos. E aí também de Ela forma não vai levar crítica. mesmo, Giovana. Não vai levar mesmo. Porque a próxima teoria que vai estudar isso a fundo. Mas isso realmente foi uma crítica, tá bom? E aí, de forma crítica, também chamaram a teoria de teoria da máquina, porque os conceitos organizacionais tinham foco muito no comportamento mecânico e muito pouco no comportamento no social dos empregados. É verdade, é verdade. Por mais que Fayol começou a ter o estudo sobre as pessoas, ele só começou. Então, tinha muito de Taylor e de Ford, que era bem mais mecanicista, que era bem mais atuação da produção. Fayol foi o primeiro a pensar na pessoa, mas ele só foi o primeiro, ele não conseguiu continuar o seu estudo. A próxima teoria é que vai estudar as pessoas. Mas foi bem, bem colocado, tá bom? Professor. Gente, o Gabriel quer falar. Tá, a menina vai terminar aí, a Maria, não sei. Maria Helena quer falar? Não, eu só ia falar que eu acho que ele começou, mas não era bem esse o foco dele. Não era. O foco dele era mudar a forma da administração. Com certeza. Era mudar... mesmo. Isso. Eu acho que por isso que ele não aprofundou tanto nesse lado. Não era o foco dele, justamente. Quem mais? Isabela? Ele tinha uma frase. Ai. E administrar é olhar à frente. E só isso, para completar. Acabou. Não, peraí, o que significa isso? Administrar é você se organizar dentro de uma empresa e sempre olhar para frente, pensar lá na frente para isso não desgastar tanto você quanto os funcionários. Tá bom. Ter um bom planejamento também, né? Uma visão sistêmica de futuro, né? Já que administrar é olhar lá na frente, é a visão da empresa, aonde eu quero chegar. Professor. Bom? Gabriel, fala. Queria. Professor, boa noite. Olha o Felipe, defensor dos fracos. Professor, boa noite. Eu queria, como eu te disse ontem, eu estudei bastante os princípios e tal, mas eu não queria falar sobre isso em si, né? Eu li um pouco e deduzi sobre as coisas, né? Eu vi que ele é um tipo de empreendedor corporativo, né? Ele cresceu dentro da empresa. Isso influenciou muito nos seus estudos, né? Talvez por isso que as pessoas digam que ele foi tão obsessivo, né? Pela administração em si, né? Pela alta obsessão pelo comando, né? Você vê dos princípios dele, 8 são basicamente dados pela alta administração, né? E sobre os princípios deles, eu vi que há uma grande necessidade de entendimento. Por quê? Tem uma frase que Fayol sempre dizia. Ele dizia que seu êxito não devia às qualidades pessoais, mas aos métodos, entendeu? Então, assim, precisa de grande entendimento, né? Tem que estudar os princípios, saber como executá-los, no caso, né? E ele via também um dos defeitos, né? Falando sobre críticas agora, ele via a empresa como um sistema fechado, né? Uma parte isolada, né? E é meio difícil pensar que o planejamento com uma pedra angular, que é a base, não vão levar em consideração um ambiente externo, as pessoas, né? E algumas das críticas também visavam essa questão de obsessão pelo comando como manipulação dos trabalhadores, né? Pressão psicológica que se colocava aos trabalhadores. E também queria deixar aqui uma pergunta, porque eu também não consegui afirmar se isso seria verdade ou não, né? Que a inexistência comprobatória de resistência aos testes, né? Aos 14 princípios, e que eles não resistiriam a testes, né? Do que ele propôs, né? Mas era só isso mesmo. Na verdade, vamos esclarecer alguns pontos. Bem estudado, Gabriel. Você leu o quê? Você leu pela internet? Professor, eu comecei a ler pelo Wikipédia, né? E separei por partes e fui pesquisando, por exemplo, a região, o subúrbio dele, sabe? Estudei o Império Otomano, que foi a época que ele nasceu, né? E comecei a deduzir uma coisa na outra, né? Então, fiquei até meio nervoso agora, não consegui falar muito, mas é basicamente isso.
Não precisa de ficar. Gabriel, os testes é o seguinte, é porque, na verdade, como ele colocou a visão dele, e a visão dele era a respeito de uma estrutura, de uma forma de liderar, então ele não tinha como fazer testes em pessoas igual Taylor, igual Ford fez, ele não tinha como vislumbrar isso, a não ser por experimentação. Então, não tinha jeito de fazer, vamos ver se isso vai funcionar, esse teste. Era algo que ele acreditava e ele vislumbrou colocar isso nas empresas. Então, os testes aqui para eles não existiam muito, porque era uma visão dele, era um pensamento que ele queria que fosse colocado em prática, né? E por causa disso, ele foi muito criticado mesmo. Foi uma das críticas ao declínio da época de Fayol, pela falta de comprovação da idoneidade, da seriedade dos princípios dele. Só que, veja bem, se a gente fosse advogado de Fayol, hoje a gente ficaria do lado dele, não ficaria? Eu acredito que sim, né? Porque hoje a gente tem como comprovar que precisa desses princípios. Naquela época não tinha como, porque automaticamente veio a época de Taylor, veio a época de Ford. A época de Fayol foi muito pequena porque o pessoal já chegou e ele mesmo deu ênfase em uma coisa que as pessoas vão estudar o ser humano. Depois dessa nossa teoria, vai vir a teoria das relações humanas, que aí vai estudar o ser humano e aí vai detectar que o ser humano é bem complexo. Existem várias formas do pensamento humano e então eles vão atrelar o pensamento de Fayol com a teoria das relações humanas. E aí vai gerar, na teoria de Fayol, uma transição, uma teoria de transição, de sair do pensamento mecânico e voltar para o ser humano. E aí não vão exigir mais testes. Porque quando se trata do ser humano, não tem como testar. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quero saber se você concorda com a minha linha de pensamento. Se não concordar, tudo bem, tá? Eu queria saber se você concorda que ele foi um tipo de empreendedor corporativo e se você acha que isso influenciou no estudo dele. Não tem nada que comprove isso. Eu não acho que ele foi corporativo por, às vezes, eu conhecer um pouco da história dele, às vezes um pouco mais profunda, porque ele, em vários momentos, ele não se demonstrou uma pessoa que foi subindo de degraus dentro de uma empresa, né? Então, alguns perfis do lado corporativo dele não são bem descritos nesse ponto, que eu posso classificar ele como corporativo. Mas ele foi um belo de um líder, empreendedor, ele foi serial, né? Não sei se você chegou a ver que ele tinha várias empresas diferentes depois, e então, assim, corporativo eu não posso classificar, não classificaria ele. Você achou alguma leitura? Eu achei no Wikipedia que falou sobre que ele, na primeira empresa dele, até ele se tornar, né, no caso, o diretor-gerente, né? Por isso que eu acreditei que no começo, sim, ele teria sido um tipo de empreendedor corporativo. Mas, tendo a sua linha de pensamento agora, também concordo com você, que ele é um empreendedor serial, né? Por ter vários tipos de empresas. Mas eu queria só uma segunda opinião, professor. Não, mas só que calma, não precisa de pensar nesse sentido. Porque, assim, se nesse artigo, nessa leitura que você leu, a gente pudesse explorar e viu que ele foi ficando, e ele começou numa empresa muito, muito novo, foi descobrindo o seu espaço, mas não foi o caso, eu acho que não foi o caso dessa empresa que você está falando. Ele já entrou, ele teve uma ascensão meteórica por causa do pensamento dele, e aí, automaticamente, as pessoas elegeram ele como líder. Então, por causa disso, eu não classificaria ele assim. Mas se tiver nessa leitura ou no estudo mais indícios, eu também classificar ele sim.
Eu acho que eu e o Gabriel leu o mesmo documento. Então, Esse documento porque é eu bem vi que ele entrou muito novo nessa empresa e ele não entrou já como superior. Ele foi crescendo lá dentro depois, mas ele não entrou direto lá em cima, sabe? Apesar de ter vindo de uma família de classe melhor, né? Não, mas tudo bem, mas é porque eu queria saber se nesse documento demonstra que ele foi ganhando espaço ou simplesmente ele entrou novo e aí às vezes não tinha ninguém para assumir o cargo. Ele foi assumir. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que eu não posso afirmar que ele é um empreendedor corporativo é porque eu não vi esse texto que vocês leram. Então, eu queria saber se neste documento demonstra uma linha de pensamento, de ascensão. Ele ficou, exemplo, ele ficou na recepção, depois ele passou para a produção, depois ele passou para a logística, depois ele foi eleito o presidente da empresa. Aí é diferente. Aí ele seria considerado. Mas eu acho que foi um caminho mais curto mesmo. Então, aí como eu não tenho esse texto e não vi, depois se vocês quiserem até me mandar o link, eu posso ler e aprofundar, porque aí eu não vou classificar ele, eu vou pela biografia que eu conheço dele, que ele tinha outras empresas, tá bom? Okay. Professor, aqui eu vi uma parte bem interessante que diz que Taylor tinha uma visão de trabalhador, Ford de dono e Fayol de um gerente ou diretor. Você ficaria muito bem essa questão? Vamos de novo? Taylor tinha uma visão de... Taylor tinha uma visão de trabalhador, Ford dono e a de Fayol gerente ou diretor. Não, vamos com calma. Taylor de trabalhador. Por que Taylor era trabalhador? Porque ele foi o primeiro, a visão dele era simplesmente executar. Quanto mais se produz, melhor. Execute. Entendeu? Correto. Ford era de dono, porque Ford sempre foi o dono. Ele montou uma montadora, ele tinha uma visão ampla, ele pensava estrategicamente, ele pensava além do quadrado, ele desenvolvia habilidades conceituais mais ágeis, melhores para o seu tempo e para a execução da sua montadora de carros. Por isso que ele era dono. Certo. E Fayol era de um gerente, era de um supervisor, era de um diretor. Por quê? Porque o dono, o gerente, o supervisor e o diretor, ele não é dono da empresa, mas ele trabalha como se fosse. Ele executa os planejamentos, ele reúne as pessoas, ele divide tarefa, ele carrega as empresas nas costas, ele faz acontecer algo que pode ou não ser dele. Tá bom? Okay, muito ele bem. Tem a visão sistêmica, apesar do negócio não ser dele. Quantas vezes, Gabriel, o dono sai, o patrão tira férias e deixa na mão de um outro funcionário, de um gerente, que sabe de tudo, que entende tudo. Vamos dizer que esse seria o Fayol, por isso que ele é o pai da administração moderna. Quantas empresas hoje, na modernidade, são tocadas por gerentes? Por outra pessoa que não é o dono? Vamos pensar no nosso shopping de Uberaba. Quantos donos de empresas estão lá dentro, vivendo o dia a dia? 5 donos, o restante está tudo fora. O restante é tudo dono de outras coisas, de outras franquias, e que tem alguém tocando a loja. Então, é uma visão de Fayol. Vamos dizer que se isso é bom ou ruim? Quem pode nos dizer se isso é bom ou ruim? Aí na sala, vamos lá, alguém agora, pode ser até de outro time, gente. Isso é bom, ruim, é legal? Você concorda, discorda? Isso é um ótimo debate. Eu concordo, porque, como a teoria do Fayol mesmo fala, a administração é um ato comum, tem que ser exercido por todos, em todas as partes da empresa. Então, reparte em outros membros da empresa, e eu acho isso que sim, então, no caso. Né? E todo mundo tem que fazer administração. Ótimo pensamento seu, excelente. Eu acho que é uma coisa boa, porque, vamos supor, eu tenho uma empresa
E eu não tenho, embora eu seja dona de uma empresa, embora eu tenha o capital para investir, eu posso não ter aptidão para administrar. Então, eu contrato alguém para fazer isso por mim. Ótimo, isso mesmo. Tá, professor. E você que confia nessa pessoa. Com certeza. Pode falar, Gabi. Professor, deixa eu só entender, eu quero uma direção sua, tá? Não é uma pergunta, eu quero uma direção. Fayol que disse que, né, que meu êxito não devia só às qualidades pessoais. Quando ele diz isso, é a minha formação, o que eu aprendi, o que eu estudei. E como que eu vou aplicar essa metodologia no dia a dia? Eu vou ter, assim, durante a faculdade, métodos que vocês me ensinem para eu aplicar no dia a dia. Quais cursos, além de RH, eu posso estar estudando para poder aprender a aplicar esses métodos? Ô, Gabriel, você me pôs uma sinuca de bico, hein? Eu te prometo, Gabriel, que eu vou te virar do avesso até você aprender a colocar algumas coisas no lugar. No entanto, isso você vai ter que me dar um tempo, porque são as aulas práticas misturadas com a teoria. Por mais que a gente vai entrar em outras teorias agora, eu sempre vou fazer teoria de Taylor, de Ford, de Fayol, de relações humanas, e aí você vai começando a entender. É uma prática, é uma vivência. Não tem uma aula, ou um curso, ou uma disciplina que vai te ensinar a fazer o melhor. É um conjunto de coisas. Entendo. Então, eu praticamente vou desenvolver meus métodos assim como você desenvolveu o seu também, né? Sim. E aí você vai chegar num patamar que você vai falar assim, nossa, mas eu tenho mais de Fayol. Não, eu sou muito fechado, eu sou mais Taylor. Eu sou mais de Taylor. E aí você vai pensar em reduzir custos. Por exemplo, hoje eu penso em reduzir custos, eu tenho que tomar decisões se vai desligar a pessoa, se não vai, se vai suspender salário ou não. No entanto, eu penso, às vezes, na empresa, eu penso, às vezes, mais nas pessoas que dependem de mim, dependem de alguma coisa. Então, você vai norteando as suas decisões. Comigo, no primeiro período, você vai aprender o seu estilo de liderança, o seu tipo de liderança. Estilo é uma coisa e tipo é outra. Estilo de liderança, o seu tipo de liderança, o seu perfil empreendedor. Então, no primeiro período, você já descobre isso. Aí depois você vai agregando coisas e vai montando o seu jeito de ser. Tá bom? Tudo bem. Obrigado, professor. Desculpa. Vai ser uma construção. Tenho certeza que quando voltar às aulas e a gente fazer coisas mais práticas, você vai entender muito, mas muito mesmo, tá bom? Tá ok, muito obrigado. E vai me virar do avesso demais não, hein? Oi? Não me vira do avesso demais não. Tá bom. Prometo. Estela, vou te responder agora, Estela. Não é por causa disso que você não estuda ele no ensino médio. É uma questão pedagógica mesmo, né? Você não estuda Fayol no ensino médio, porque no ensino médio você estuda a Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial, eles vão colocar mais da figura de Taylor e Ford, que são essenciais para o ensino médio. A grade curricular, a organização curricular de um ensino superior é de Fayol para cima. Então, por quê? Porque entende-se que um curso técnico, um ensino médio, precisa de entender somente a importância da Revolução Industrial. Agora, quando de ensino superior, você vai abrir empresa, você vai tomar decisões, você pode ser um político, você pode ser um gestor, aí você precisa de entender sobre Fayol. Se você aprendesse sobre Fayol lá no ensino médio, você não precisava de aprender ele no ensino superior. Então, por isso que no ensino superior a gente começa na escola clássica, que é a soma de Taylor, Ford e Fayol. E aí a gente vai bater em Fayol por ele ser o pai da administração moderna. Tá bom? Muita gente não viu nada disso mesmo no ensino médico, nada, no ensino médio, nada disso mesmo.
mas já viram revolução industrial. Não é a função dos professores de ensino médio, na organização curricular deles, eles não vão falar sobre isso, tá bom? O que mais? Professor, deixa eu só te falar, não sei se você viu, o Wellington mandou uma mensagem ali falando que tá aparecendo uma mensagem para ele que o microfone dele foi desativado devido ao número de pessoas na chamada. Ele está meio indignado, porque ele fez até um resumo com as palavras dele para ele falar e ele não está conseguindo. Manda um zap pro É Renner. muito estranho isso, amigo, pelo fato que o Google Meet deixa muita gente participar. Não tem limite a sala do Google Meet. Ela pode chegar até 250 pessoas, aí começa a ter problema. Mas eu vou passar essa informação para a tecnologia, para o nosso setor de tecnologia, porque eu conheço. Eu faço reunião com muita gente, 100 pessoas, tudo funciona, mas eu acredito em você. Se está acontecendo isso, eu vou passar para eles, tá bom? Ô, professor, eu acho porque a hora que eu fui falar, tinha muito microfone ligado, tinha uns 5, e 3 estavam querendo falar ao mesmo tempo. Aí não pode, aí não é Aí bom. ele permite. Sempre a gente tem que desligar, tá Então, bom? aí tinha uns Então 3 vamos desligar e deixar o Wellington falar. Vê se dá certo aí, fala pra ele. Ó, então agora o Wellington só tem você. Abre o seu e fala. Wellington. Ele saiu da reunião. Tudo bem, depois ele volta. Se ele voltar, a gente arruma aí. Que mais, gente? O Sebrae também não fala nada. O Sebrae nem tem que falar. Um dia eu descobri que está falando, está errado. Que mais? Sobre FAIOL. Quem que achou alguma coisa interessante dos princípios? Algum exemplo? Alguma outra atividade? Vamos que o tempo urge. Professor, Fala. eu queria falar sobre as outras obras dele também, que acabou não sendo tão conhecida como essa da administração industrial geral, que ele teve outras obras também, que é muito interessante. Pode falar. Então, ele teve outras obras também, que foi muito interessante, outros livros, e ele até escrevia também sobre engenharia de Minas, sobre o estudo da engenharia, das minas, onde ele trabalhava. Era um hobby. Achei bem interessante isso também. Ok. Obrigado, Thaís. Pode fechar. O Wellington voltou. Vamos ver se ele volta a falar com a gente. Wellington, você vai abrir o microfone? Não vai, não quer abrir de jeito nenhum. Só tem você, Wellington, olha. Tudo fechadinho. Você está apertando o botãozinho vermelho, Wellington, direitinho? Wellington. Wellington, eu tentei aqui, não consegui abrir para você. Tudo bem, Wellington. Gente, vamos lá. Enquanto o Wellington resolve aí, alguém quer completar mais alguma coisa antes de eu continuar aqui? Eu vou colocar uma frase dele, na verdade, eu até já coloquei aí. Quero comentário sobre a frase dele, tá bom? Grupo de FAIOL primeiro, tá bom? Falem sobre essa frase, por favor. Alô? Gente, vocês estão me ouvindo?
Calma, a gente está refletindo. Estamos pensando. Silêncio. Está fazendo a reflexão aqui, peraí. Deus me livre, que demora. Eu concordo. Que a primeira condição inerente do chefe da grande empresa, inerente, no caso, mais importante, principal, que realmente tem que ser um bom administrador, né? Porque ele tem que cuidar de um grande número de pessoas, de um grande número de setores, né? Então, ele tem que ser um bom administrador, sim, concordo. Eu acho que resume tudo que ele defendia. Boa! Resume toda... Eu, Maria Helena. Legal. Resume toda a teoria dele. Muito bom. Concordo também, pelo que a Maria Helena disse, né? Tudo, essa frase, simplesmente engloba tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele fez pela administração moderna. Ótimo. Mais uma frase, acabei de colocar. Trabalho em equipe, né? Sem trabalho, ninguém faz nada sozinho, ninguém carrega nada nas costas. Uma empresa não é feita de apenas uma pessoa, ela é feita do conjunto. E se o conjunto não estiver disposto a caminhar junto, não vai funcionar da forma que deveria, cada um exercitando a sua função. Qual princípio de Fayol essa frase tem a ver? É o comunicação, né? Qual? Pera. Não é o espírito de equipe? Eu acho que seria espírito de equipe. Não é coletividade, é espírito de equipe, é um princípio de Fayol. Muito bom. Mais alguém quer falar sobre Fayol? Não. Quero parabenizar todo mundo. Vou fazer chamada do Fayol. Veja se eu esqueci alguém que está aqui. Como assim, gente? Cadê perguntas? Ah, eu não fiz perguntas? Professor, ela quer responder mais, viu? Pode mandar pergunta para ela. Vou fazer mais perguntas. Faz uma... Eu fiquei ansiosa ontem com as perguntas dos outros. Faz umas 10 perguntas no portal. Tá? Faz um monte de perguntas no portal para Maria Helena. Seria bom colocar um debate entre os três pensadores, muito bom, tipo, ao vivaço, olho no olho. Outro dia a gente faz, né? Ó, Fayol, vamos lá. Isabela Pacheco, Maria Helena, Wellington, Lucas, Cairo Gabriel, Poliana, Jeane, falou, Jorge Luiz, Giovana Machado, Gabriel Andrade, Thaís Fernanda. Tem alguém de Fayol que não falou nada? Não é presente não, criatura. Olha o Lucas que tá aí. Lucas, não é o Donai é da outra coisa. É o outro. É eu, então. Beleza. Tem alguém que é de Fayol, tá aqui e não falou, não tá aqui na minha relação? Núbia, meu microfone está com problema. Núbia. Tudo bem, gente, vocês têm que arrumar esse microfone para a aula que vem, hein? Que é a prova. Lara, hoje eu vou perdoar, mas eu não sei se vai ganhar ponto. Que eu ainda pedi. Quem mais? Lara. Wellington, eu tô vendo o esforço dele aí. Não te ouvi nada hoje. Beleza. Então não tem ninguém de Fayol aqui. Perguntas sobre Fayol. Vamos lá então, Maria Helena, sua vez de brilhar. Agora a mesa a gente passa para a fase 2, hein? Com relação ao funcionamento das organizações, o caráter legal das normas e regulamentos é uma das características gerais da teoria clássica preconizada por Fayol.
com relação ao funcionamento das organizações, para as organizações funcionárias, o caráter principal era normas e regulamentos, segundo o Fayol. Verdadeiro ou falso? Gente, desliga o som. Jorge, desliga seu som, por favor. Ok, ótimo. Maria Helena, você. Você pode repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. Com relação ao funcionamento das organizações, o caráter legal, normas e regulamentos é o fator mais importante das características de Fayol. Eu acho que o mais importante para ele não era a... Não é. Então, eu te fiz uma pergunta, se está certo ou se está errado, se é verdadeiro ou falso. Quero ouvir de você. Eu acho que não. Eu acho que o ponto principal para ele não era esse. O que era? Pode ajudar? As funções administrativas. Ah, que gracinha, isso mesmo. Nossa, professor, me deu até calorão. Não, isso aqui que eu falei tem a ver com a teoria da burocracia. Não é na teoria da burocracia que o mais importante é normas e regulamentos? Verdade. Então eu só misturei duas coisas. Com relação ao funcionamento de toda a organização, o caráter legal de normas e regulamentos é uma das características mais marcantes de Fayol. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque Fayol dava ênfase nos princípios, nas teorias administrativas, nas funções, nos pilares da gestão, mas ele não falou nada de normas e regulamentos de burocracia, tá bom? Certíssimo. Isso mesmo, parabéns. Obrigada. Quem mais? Deixa eu chamar um agora. Núbia, você consegue me responder por mensagem? Vamos lá, Núbia, que você não falou nada, né? Vamos lá, então, Núbiazinha. Fayol foi um dos pioneiros dos estudos da administração. Apresentou 14 princípios para nós. Entre os 14, tinha um princípio que chamava unidade de comando. Este princípio, unidade de comando, quer dizer o quê, Núbia? Unidade de comando. Isso mesmo, Núbia, vai escrevendo. Enquanto a Núbia vai escrevendo, vamos chamar outra pergunta. Núbia, eu vou voltar, hein? Escreve aí direitinho. Vamos chamar outro, de Fayol. Wellington, você conseguiu arrumar seu microfone ou não? Alguém quer ajudar a Núbia? Não, né, Jeane? Como que você vai ajudar ela? Você vai escrever para ela? Aí a Núbia já escreveu. O Wellington não arrumou. Núbia, que cada empregado deve manter por um objetivo comum, deve se manter. Núbia, unidade de comando. Vamos ver como que a Jeane vai te ajudar. Jeane, pode ajudar ela. Enquanto isso, eu vou chamar outro. Unidade de comando. Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. Isso mesmo, muito bom. Núbia, entendido? Unidade de comando. Uma pessoa tem que receber ordem de alguém, saber para onde vai. Tá bom? Reportar e receber mensagens para uma única pessoa. Isso, Núbia, melhorou ali. Autoridade única. Excelente. Hierarquia é outra coisa, Jean, mas
Primeiro é a unidade de comando aqui que a gente falou. Hierarquia é seguir a cadeia escalar, tá bom? A hierarquia do comando. Supervisor, gerente, a mão de, e o colaborador. Presidente em cima, tá bom? Tudo bem, Núbia, tranquilo. Vamos lá, então. Jorge Luiz. De acordo com Fayol, planejamento, preparo, controle e execução eram os pilares da administração. Certo ou errado? Certo. Vamos de novo, Jorge? De acordo com Fayol, planejamento, preparo, controle e execução eram os pilares da gestão. Não. Quais são os pilares da área da gestão? Prevenir, organizar, comandar, coordenar e controlar. Só que o primeiro não é prevenir, é planejar. Tá bom? Tá bom. Isso mesmo. Que na época de Fayol também era planejar, organizar, dirigir e controlar. E tá tudo bom? isso se dirigiu para o processo de administração. Certinho. Excelente, excelente. Beleza, parabéns, Fayol, muito bom. Palmas para vocês. A gente termina o debate de Taylor, Ford e Fayol. Agora eu vou fazer perguntas para cada um de vocês. Tranquilo? Não sei se vai dar para todos, mas eu vou escolher aqui algumas pessoas. Quero microfone e câmera, se possível, tá bom? Não sei se vai dar para todos, mas vamos lá. Gerais agora, tá bom? André, primeirão. Você não vai falar, André, comigo? Professor, é que eu tô pelo computador aqui hoje. Tudo bem, não tem problema, você fala. Tá bonitinho aí, ó. Vamos lá. André, a abordagem clássica da administração é um dos marcos para o entendimento de como as teorias se evoluem. Grandes contribuições vieram do pensador Taylor. Quais são os princípios deste pensador? Os 5 princípios, né? Princípios de Taylor. Peraí. Execução. Peraí. Execução, preparo, planejamento e controle. Não, de onde você está tirando isso, gente? Renner, só a cara melhor do Brasil. Não, os princípios do Taylor. Quais são os princípios do Taylor? Quem vai ajudar o André? Eliminar desperdício, treinar pessoas e aumentar a produtividade. Isso mesmo, tá. André. Tá bom? Não, eu pensei que era aqueles princípios da administração científica. Não é. Não vai esquecer, Tá. André. Não, beleza. Não, é que eu não entendi o sentido, foi mal. Tá bom. Vamos lá, Andressa. Oi. Andressa, tá aí? Oi, tô aqui. Beleza. Andressa. Meu áudio tá normal? Perfeito. Maravilhoso. Ótimo. A origem do surgimento da teoria científica está em 2 grandes fatores. Quais são eles? 2 grandes fatores seriam mais ou menos tipo a Revolução Industrial, nesse sentido?
A gente estudou lá, entendeu? Começou lá, porque a base de tudo foi isso, certo? Então, só que começou lá por causa de duas grandes coisas. Quais foram elas? Nossa, tem alguém com uma música ligada. Tem, gente, desliga, Poliana. Uma origem. Tô tentando lembrar. Não lembro. Professor, seria o crescimento desordenado das organizações e a necessidade de aumentar a competência disso, no caso? Algo voltado. Perfeito. É isso, não é? Andressa, depois lê mais, tá? Não, eu não entendi o que ela falou, ficou chiado. Crescimento desordenado das organizações e mão de obra qualificada, especializada. Na época da Revolução Industrial, essas duas coisas fez o surgimento da teoria científica. É praticamente as duas coisas fundamentais que deu início à teoria científica. É isso que você queria saber, né? Ah, entendi. Beleza. Obrigada. Obrigado você. Caio, tá falando seu microfone? Tá me ouvindo, professor? Tô. Quais são os pilares da área da gestão, segundo Fayol? Planejar, não é? É isso? Segundo Fayol. Peraí, professor, é 5, as funções técnicas, comerciais. Quais Então são os pilares da área da gestão? Quais são os pilares da área da gestão? Planejar, organizar, comandar, controlar e comandar. E coordenar. Só que eu te fiz uma pergunta. Falei. Só que eu te fiz uma pergunta. Quais são os pilares da área da gestão, segundo Fayol? Professor, Não sabe, não? Sabe sim, planejar, Eu falei, professor. dirigir e controlar. Tá bom? Entendi. Tem diferença? Não esquece, gente. Não pode esquecer teoria estudada. Vamos lá, Carlos. Carlos. Estou aqui. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia. Carlos, quais são os 3 princípios de Ford? Produtividade, intensificação, economicidade. Perfeito. Isabela Azevedo. Qual é o princípio da intensificação? Aumentar a velocidade do capital de giro. Perfeito. Jean, princípio da produtividade. Aumento de produção. Quanto mais produção se tiver, melhor. Jennifer Lima. Oi. Qual que é o princípio da economicidade? Se eu lembrar aqui. Eu não lembro dessa. Economicidade. Economicidade. Pode falar essa, né? Pode. A Nora escreveu lindinho aí. Reduzir ao mínimo o volume de estoque de matéria-prima. Ótimo. Vamos lá. Lucas Fernandes. Lucas, qual é o princípio de Fayol que busca ficar mais tempo no trabalho, no emprego, mantendo o seu trabalho?
Que mano, eu sou Taylor. Agora é misturado, queridinho. Lucas. Estabilidade, Gabriel. Ótimo, ajudou. Muito bom. Estabilidade pessoal, Elton, obrigado. Agradeço a Lucas a ajuda. Renan Igor. Que é o estudo dos tempos e dos movimentos. Você não tem microfone? Fala pra gente, Renan. Enquanto você escreve aí para mim, eu vou chamar outro, beleza. Poliana Zanetti. Também não está sem microfone, Poliana? Então escreve aí para a gente, o que é vadiagem sistemática. O que você entende de vadiagem sistemática, tá bom? Natália Bagini. Povo tudo sem microfone. Qual é o princípio que busca... Aí, Natália ou não? Não, né? Natália Bagini, qual é o princípio que busca dividir tarefas e cada uma está bem feita em prol do objetivo comum? Escreva aí para mim o nome desse princípio sobre Fayol. Vamos ver as respostas para trás. Jeane Sintra, vadiagem, pessoa enrola. Beleza, vamos ver quem... A resposta. Renan, o estudo dos tempos e dos movimentos. Natália, divisão do trabalho, perfeito. Poliana Zanetti, desperdício de tempo, isso mesmo, obrigada. Quem mais? Todo mundo sabe. Vitor, Thaís, tudo mestre. Lucas Fernandes. Lara Paiva, tá aí, Lara? Lara. Tem microfone não, Larinha? Euclides Júnior, quero ele. Estudos dos tempos e dos movimentos, eliminar desperdício. E isso está ajudando o Renan, amiguinho Renan. Renan, ela permitiu o planejamento da fábrica, determinando o tempo gasto por isso. Movimentos úteis e movimentos inúteis. Beleza, gente. Falta uma resposta aí da Lara Paiva. Vamos lá. Lara, qual é o princípio que determina uma linha de autoridade que vai de escalão, de hierarquia, do maior para o menor, do mais alto para o menor? Qual é esse princípio? Repete a pergunta que não deu para ouvir, desculpa. Qual é o princípio que busca trabalhar o alto escalão, médio escalão, baixo escalão, a diversidade de hierarquia na organização? Professor, depois que a Lara responder, você repete a pergunta do Renan? Só para mim. Só para mim. O estudo ver dos a resposta. tempos dos movimentos. Oi, professor? A do Renan é o que é o estudo dos tempos e dos movimentos. Beleza, obrigado. De nada. Cadeia escalar, Poliana Zanetti, ótimo. Hierarquia é outro, é diferente, é parecido, mas não é esse, tá bom? Hierarquia.
Mas cadeia escalar É o mesmo. é a mesma coisa. Hierarquia e cadeia escalar. Ah, tá. Desculpa. O mesmo, Lara, a mesma coisa. Cadeia escalar e hierarquia. Em alguns barra hierarquia ou cadeia escalar, mesma coisa. Tá bom? Último, quem eu vou chamar? Ô, Renan, Quem não... Oi. essa, por último, que você falou, cadeia escalar aí, Cadeia escalar ou hierarquia, é a mesma coisa. No livro amarelo tem cadeia escalar, por isso que eu falei, tá? entrou hierarquia, né? Aqui tem os níveis hierárquicos, não tem nada a ver, não? É a mesma coisa, os padrões e os escalões, alto escalão, médio escalão, baixo escalão, é um nível hierárquico. Ah, sim, não é que o jeito da resposta aí ficou diferente. É a mesma coisa, tá bom? Vamos ver a última. Eduardo Ribeiro. Tá aí? Quais são as funções sobre FAIOL? Funções de FAIOL. Funções administrativas segundo FAIOL. E para fechar, o Felipe Santos. Felipe Santos, quais são as qualidades que toda pessoa tem que ter nas organizações? Felipe, qualidade. E o Eduardo, as funções. Só esperar a respostinha. Talvez eles estejam digitando, né, Renan? Vamos ver um pouquinho, né, Estela? Vamos ver. Funções técnicas, comerciais, financeiras, faltou contábeis, segurança e as administrativas, tá bom? Isabela completou embaixo: técnicas, financeira, comercial, segurança, contábil e administrativa. Professor, Gabriel. eu queria falar sobre as funções, né? A técnica consiste em transformação e produção, né? Comercial, compra e venda. Financeira, busca de controle capital. A segurança, a proteção das pessoas. Contábil, de controlar e registrar, né? E a grande função que é administrativa, que é planejar e avaliar o futuro. Perfeito, isso mesmo. Tá bom? Faltou só as qualidades. É o Felipe que eu pedi, né? Felipe, as qualidades. Ajudem o Felipe nas qualidades. Não, Poliana, as qualidades. Qualidades que segundo o FAIOL, toda pessoa tem que ter, toda empresa tem que possuir. Eu já falei hoje uma vez, Elcio. Qualidades físicas, mentais, morais, específico e conhecimento geral. Ótimo, Laene. Muito bom. Parabéns. Gente, vamos lá então. Finalizamos nosso debate. Todo mundo que eu perguntei, fiz questão de fazer a chamada por grupo para ver se tinha alguém faltando aqui. Todo mundo confirmou os nomes de quem falou. Essa aula está sendo gravada, vou revê-la, reavaliar para eu poder dar nota, tá bom? Ô, professor. Oi. O senhor colocou meu nome na chamada que eu tive que essa época eu tive que atender o telefone do trabalho. Não, a chamada eu não fiz ainda. Eu fiz a chamada na hora que eu perguntei sobre o FAIOL. Ah, sim. Só sobre o FAIOL. A chamada final eu não fiz ainda não. Vou fazer agora. Ah, sim. Vou explicar agora como que vai ser a prova. Tá? A prova semana que vem, na segunda-feira, de vocês. Tem alguma dúvida, alguma pergunta antes sobre alguma coisa para eu não mudar de assunto? Vou falar agora, Lucas. Primeiro, quem não tem câmera e microfone vai ter prejuízo. Eu preciso que tenha
preciso que organiza, passe esse final de semana organizando isso para a gente poder falar. Se no dia da prova eu ver que não está aparecendo na câmera, eu vou derrubar a conexão da pessoa. Eu quero ver. Eu vou ver o jeito. Eu quero ver na sua casa você fazendo a prova. É um direito que eu tenho. Eu quero, a não ser que alguém não tenha condições de ter uma câmera, um computador. Mas antes de me falar que não tem condições, pede emprestado, seja proativo, vai fazer a prova na casa de alguém, mesmo não tá podendo aglomeração, mas se tranca no quarto, pede um computador emprestado, dá um jeito, organiza. Tem 4, 5 dias para fazer esse trabalho ainda. Eu acredito que todo mundo tem uma câmera, um notebook, algum jeito, ou um celular que funcione, tá bom? Peça ajuda de um colega, um amigo, mesmo virtualmente, para fazer esse microfone funcionar. Eu quero ver, tá bom? Então, para a nossa prova acontecer, então, primeiramente, câmera, corta os cabelos, veste uma roupa, arruma o quarto, não tem desculpa nenhuma, eu quero ver onde vocês vão fazer a prova. Câmera, microfone para falar. Segundo tópico da prova, pode copiar tudo numa régua. Vocês vão me mostrar uma régua, tá? Régua de 30 centímetros. Pode copiar tudo num papelzinho, de um lado e do outro. Desde que esteja à mão, eu quero ver. Vocês vão me mostrar a régua aí bonitinho, tá bom? Pode colar tudo que quiser. Eu quero te perguntar uma coisa sobre isso. Porque eu tenho uma régua de 40 centímetros, eu tô com muita dor de quebrar ela. Mas a cola que eu fiz só no correr dos 30 centímetros. Só para não precisar cortar, quebrar a régua. Pode ser assim? Pode, não tem problema não. Eu quero ver um pedaço dela, um palmo dela. Vai sobrar, tá sobrando. Ok, para não ter ninguém ficar no prejuízo. E aí, agora vai acontecer um grave problema. Neste exato momento, nós somos 37 pessoas. Essa turma tem um monte de gente. Eu não estou nem aí. Né? Participa da aula quem quiser, quem puder, quem quer realmente fazer. A prova vai ser online, eu vou dar nota, e a prova vai ser dessa maneira. Vocês podem avisar as pessoas, podem falar que não é para faltar, que é para dar um jeito, que é para fazer a prova. Eu vou dar a prova normal. A prova é online. Eu estou vendo aí que tem gente no trabalho. Cuidado, como que vai estar no trabalho? Se tivesse no presencial, como que você estaria? Você teria faltado? Então, cuidado, se organizem para não ter problema. Deixa eu te falar, Andressa, não tem muita gente que trancou. Nós já olhamos, já detectamos, tem algumas pessoas que não entrou ainda com trancamento, ou seja, elas ainda estão matriculadas. Trancou, a gente já sabe quem trancou, a gente já conversou com quem trancou, sabe? E até já saiu da chamada. Mas hoje, quando eu fizer a chamada, vocês vão ver o tanto de nome que tem, porque as pessoas ainda não trancou. Então, se ela não trancou, ela está matriculada. Dá um jeito de organizar e falar com elas, tá bom? É só uma dica, porque às vezes tem um amigo que não está prestando atenção, que não saiu, que não está sabendo, e tudo ainda dá tempo. Nós estamos aqui mexendo na primeira nota ainda, dá tempo de recuperar tranquilamente. E o principal que eu quero fazer, eu quero jogar essa responsabilidade na mão de quem puder, por favor. Vocês já têm um grupo de sala? Grupo do WhatsApp de sala ou não? Não. A maioria está falando que não. Alguns sim, outros não. Então, o que eu quero que faça? Alguém dessa turma agora, nossa, precisa de criar para mim, na segunda, não cria hoje, pelo amor de Deus, não me põe mais grupo. Na segunda-feira, no dia da prova, vai criar um grupo de WhatsApp com todo mundo. Tá? Coloca o telefone aí, se quem não tem, alguém vai assumir isso. Quem pode assumir isso para mim? O grupo só vai funcionar na hora da prova. Como que vai ser a prova?
A prova tem hora que vai ser verbal aqui comigo, tem hora que eu vou mostrar um gabarito para vocês e vocês vão colocar aí num papel. Todo mundo vai pegar uma folha branca e vai estar com a sua folha branca aí na sua casa. Então, eu vou fazer uma pergunta, vou colocar uma pergunta na tela, eu vou dar 1 minuto e vocês vão responder o gabarito. Tem hora que eu vou colocar uma pergunta na tela, aberta, vou dar 3 minutos para responder. Aí eu vou bater uma campainha e acabou, eu não espero, continua, e eu não vou voltar na questão. Então, tem que ter seriedade, é um momento de prova. Entenderam isso? Eu sei que todo mundo... Tem umas pessoas que escrevem devagar, outras que demoram a pensar. Eu estou aqui falando figurativo. Eu vou dar 5 minutinhos, acabou a música, ou não tem músico, ou o tempinho, eu passo para a próxima questão. Eu não vou ficar repetindo, não. Tudo bem? Assim, gente? Me dá ok aí para ver se entenderam. Desculpa te interromper. Essa matéria dos 3 pensadores entra na N1 ou é na N2? Tudo meu agora é na N1. É aquela primeira parte. Eu só não vou dar a teoria da burocracia. A prova cai tudo. Cai toda aquela primeira parte que eu já falei várias vezes e os 3 pensadores, tá bom? Só não cai teoria da burocracia. Quem pode assumir fazer esse grupo para mim? Professor, a Jane falou aqui no grupo, dá pra gente utilizar aquele grupo da Páscoa. Já tá com a maioria dos contatos. Tem que confirmar se todo mundo tá nele. Se tiver, beleza, tudo bem? Aí quem não tiver, pode me chamar no WhatsApp, que aí eu coloco lá. Então, resolvido. A MEI tá com essa prerrogativa. Nós já temos um grupo da Páscoa. Professor. Se porventura alguém não tem esse grupo da Páscoa, coloca aí o telefone ou chama a MEI, tá bom? Para ela inserir, porque o grupo da Páscoa já acabou, a gente vai poder sair dele depois, e aí a gente já sai depois, tá bom? Então, professor, só que tipo, o meu grupo da Páscoa é o do Steve. Tudo bem, então agora você vai dar o seu nome para a MEI, você vai dar o seu nome para a MEI para ela te adicionar no nosso grupo da Páscoa, só para aproveitar a maioria das pessoas que já estão lá, tá bom? Entendi. Okay. Ela vai te adicionar lá, mas na verdade é para minha prova, tá bom? Como que vai finalizar a prova? A prova vocês vão finalizar na hora que eu mandar, vocês vão marcar no gabarito, na folha, vocês vão bater uma foto da folha e vão mandar na mesma hora no grupo. Tudo bem? Por isso que eu quero o telefone. Vocês vão, em algum momento da prova, eu vou deixar bater a foto do gabarito, e aí vocês vão adicionar nesse grupo, a foto vai vir para mim, eu vou corrigir, e aí vocês estão liberados. Tranquilo? Gente, falem comigo. Tá bom, professor. Tranquilo, só pega leve. Ok, certinho. Não, já está leve, a prova já está pronta, já está feita. Eu já fiz um monte de perguntas para vocês estão ótimos, vocês estão cientes de tudo, vocês estão maravilhosamente treinados, instruídos e capacitados. Foram muito bem aqui no nosso diálogo. É só um método operacional. É só um método operacional da gente fazer a prova acontecer. Eu vou ter os arquivos dela, vou guardar, né? E vocês vão anexar os gabaritos. Vocês não vão ter que copiar nada. Quem vai copiar sou eu. Ora eu vou mostrar um PowerPoint, ora eu vou mostrar um texto. Vocês vão ler e vão colocar o número da questão e a resposta na frente. Ao final, todo mundo junto, bateu de foto e colocou no grupo. Depois que eu falar que eu corrigi, a MEI termina o grupo para a gente, tá bom? Era isso, então, gente. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Parabéns pelos debates. Vocês foram muito bem. Parabéns pelo trabalho na Páscoa Mais Doce de novo. Quero desejar a todos vocês uma santa Páscoa, uma Páscoa abençoada,
Aproveitem o final de semana, aproveitem os feriados, leiam, vejam filme, A Casa de Papel está maravilhoso, faça de tudo, um monte de coisa diferente, estudem um pouquinho e segunda a gente se encontra aqui. Vou fazer a chamada e aí, quem quiser e já deixou o telefone aí para MEI, quem não está, pode sair da sala, tá bom? Pode ir respondendo a chamada e saindo. Mas não deixa de dar o número aí para MEI. MEI, aproveita e depois manda para o pessoal. Professor, licença, gente. Eu passei meu número, não manda número aqui, já adiciona o meu e me chama no meu, que é mais fácil. Passa para mim o nome de vocês também, porque tem muita gente falando me adiciona, mas não está colocando o nome. Aí para eu perguntar um por um, fica perdendo um pouco de tempo. Verdade, MEI, isso mesmo. Operacionaliza de uma maneira bem certinha, tá bom? Obrigada, gente. Parabéns. Vamos lá, gente. André. Eu. Andressa. Presente. Benito. Brenner. Bruno Henrique. Cairo. Presente. Carlos. Presente. Darlan. Eduardo. Presente. Hendrix. Euclides. Eulália. Eu estou lendo aqui, tá? Eu vi que alguém escreveu aqui presente. Eulália. Felipe. Presente. Gabriel. Presente. Gabriel, bom final de semana, tudo de bom, tá? Ah, João, pra você também. Tchau, tchau. Gabriela. Gabriela Silva, Tardino. Giovana. Presente. Guilherme. Guilherme está aqui. Igor. Ingrid. Isabel. Isabela. Presente. Yuri. Presente. Diane. Presente. Diane. Presente. Jefferson. Jennifer. Presente. João Vitor. Jorge Luiz. Presente. Caroline. Catius. Presente. Kelly. Catherine. Laênia. Laênia. Presente, Laene. Lara. Leonardo. Lara, eu já te vi. Letícia. Lucas de Souza. Presente. Lucas Donai. Presente. Lucas Fernandes. Maria Luísa. Maria Helena. Presente. Maria Isabela. Presente. Mateus. Elias. Presente. Mateus Henrique. Maiara. Presente. Nathalie. Núbia. Núbia Cristina. Pedro. Poliana Zanetti, tá aí? Eu já vi. Rafael Souza Carrijo. Renan. Rúbia. Estela. Presente. Thaís. Presente. Vinícius.
Vitor. Presente. Wellington. Yuri. Finalizou. Professor, você vai disponibilizar esta aula para que possamos estudar para a prova de novo? Vou, amanhã vai estar no meu canal do YouTube, tá bom? No momento. Mas eu coloco também no AVA, tá bom? Marquei presença, Wellington. Vou pôr no meu canal do YouTube e coloco no AVA também. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Você já vai embora depois que você desligar? Não, só vou interromper a gravação. Pode falar. Tá bem.